São 9h41 da manhã. Você se levanta e prepara uma xícara de café quente. Do lado de fora, pela janela, a rotina da cidade já está em movimento. O som constante das buzinas de carros em um cruzamento movimentado. Grupos de pessoas esperando o sinal para atravessar. Algumas conversando em vozes distantes e outras absortas em seus celulares. Ao erguer o olhar para o céu, você percebe aviões riscando o horizonte, ora entrando, ora saindo de nuvens escuras, contrastando com o ritmo frenético abaixo. O relógio marca 9h42, quando de repente, sem qualquer explicação, você e todos os outros no planeta desaparecem completamente, sem aviso, sem rastros. Às 9h43, seu cachorro late incessantemente, confuso, cheirando os cacos de vidro e o café derramado no chão, as únicas provas de que você esteve ali momentos antes. Do lado de fora, as ruas estão tomadas por acidentes de trânsito catastróficos, carros abandonados colidem, fios elétricos soltos iniciam incêndios e o caos toma conta. No céu, os aviões que ainda voavam permanecerão no ar apenas até o combustível se esgotar, antes de despencarem em explosões devastadoras. Não há sirenes ou equipes de resgate, apenas o som do fogo, das faíscas e depois o silêncio absoluto. Esse é o cenário que o mundo enfrentaria se os 7,9 bilhões de humanos desaparecessem de repente. No primeiro dia, usinas de energia movidas a combustíveis fósseis começariam a desligar em sequência, resultando em apagões globais. Em questão de horas, a Terra mergulharia na escuridão, com exceção de Las Vegas, alimentada pela energia da represa Hoover. Após 36 horas, sem manutenção humana, o sistema de metrô de Nova York seria inundado por milhões de litros de água. Dentro de 3 dias, insetos invadiriam as casas em busca de alimentos esquecidos, enquanto animais de estimação, como seu cachorro, começariam a lutar pela sobrevivência, procurando qualquer fonte de comida acessível. Esse seria apenas o começo de um mundo sem a presença humana, onde a natureza rapidamente retomaria o controle, enquanto nossos rastros desaparecessem pouco a pouco. Nas semanas seguintes, pequenos animais como ratos, camundongos, esquilos e esquilos terrestres invadiriam as casas, roendo paredes e fundações para encontrar abrigo e comida. Os animais domésticos que permaneceram trancados enfrentariam 2 destinos: escapar de suas residências abandonadas ou sucumbir à fome, dependendo de sua situação e habilidades. Para os cães e gatos que conseguissem se libertar, os desafios seriam apenas o começo. Na natureza, pela primeira vez sozinhos, eles teriam que competir não apenas entre si, mas também com predadores selvagens e mais experientes, como lobos, coiotes, ursos, águias e cobras, tornando sua sobrevivência uma luta implacável. Com a falta de energia elétrica, cercas eletrificadas de zoológicos ao redor do mundo seriam desativadas, permitindo que animais maiores e mais exóticos escapassem de seus recintos e vagassem livremente. Imagine, por exemplo, leões perambulando entre prateleiras de supermercados ou macacos brincando em parquinhos abandonados. Curiosamente, os gatos domésticos têm maiores chances de sobrevivência como espécie em comparação aos cães na ausência humana. Isso ocorre porque os cães foram domesticados e criados seletivamente por milhares de anos a mais do que os gatos, tornando-os mais dependentes. Além disso, enquanto os cães tendem a formar grupos hierárquicos que podem levar a conflitos internos, os gatos são caçadores solitários, o que lhes dá uma vantagem na preservação de sua espécie. Por volta do 10º dia sem humanos, o planeta enfrentaria outro grande problema ambiental: as usinas nucleares. Existem cerca de 440 espalhadas pelo mundo, cada uma equipada com geradores a diesel que dependem de tanques de água fria para evitar superaquecimento. Sem supervisão humana, esses geradores começariam a aquecer rapidamente, fazendo com que a água dos tanques evaporasse. Isso iniciaria uma contagem regressiva perigosa, com temperaturas subindo para até 1000 graus Fahrenheit, potencialmente levando a explosões devastadoras. Isso resultaria na ignição dos geradores, desencadeando uma reação em cadeia de explosões em todas as 440 usinas nucleares do planeta, causando o maior desastre nuclear já registrado. Esse evento não seria apenas parte da história humana, mas também da pós-humanidade. Estima-se que essas explosões liberariam cerca de 500 vezes mais radiação do que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima.
A radiação se espalharia em forma de uma densa fumaça negra, cobrindo plantas, árvores e outras superfícies com um resíduo tóxico. Metade das populações de insetos e pequenos roedores seria exterminada quase instantaneamente. No entanto, animais maiores, cujos órgãos internos são mais protegidos, teriam mais chances de sobrevivência, assim como pequenos animais que encontrassem abrigo em ambientes fechados, como supermercados ou prédios. Após 1 ou 2 meses sem humanos, vacas leiteiras, galinhas e ovelhas de fazendas comerciais já teriam sucumbido à fome ou a ataques de predadores. Entre 3 e 6 meses, a água infiltrando-se pelas rachaduras das construções começaria a corroer paredes, pisos e tetos. Estruturas de madeira ficariam infestadas de cupins e outras pragas. Ao final de um ano, incêndios incontrolados teriam devastado grandes áreas urbanas. Nas regiões de inverno rigoroso, tubulações de água congeladas e rompidas agravariam ainda mais os danos às construções. Durante esse período, cães menores seriam extintos, superados por cães maiores, mais fortes e capazes de se adaptar à nova realidade, marcando um cenário onde apenas os mais aptos à sobrevivência prevaleceriam. Os cães restantes instintivamente caçariam os mais fracos e vulneráveis, possivelmente formando pactos e até cruzando com lobos. Passado um ano desde nosso desaparecimento, a icônica cidade de Las Vegas finalmente mergulharia na escuridão total. Isso ocorreria devido ao bloqueio das tubulações da represa Hoover por mexilhões quagga, uma espécie de água doce que, sem humanos para controlá-los, obstruiria o sistema de resfriamento da represa. É impressionante imaginar que criaturas de menos de 1 polegada poderiam silenciar uma cidade inteira. Com a represa fora de operação, o rio Colorado também secaria, transformando a paisagem em desolação. Sem nossas atividades, o dióxido de carbono no ar começaria a ser absorvido por plantas e árvores, restaurando o equilíbrio atmosférico ao longo de 100 mil anos. 2 anos após a ausência humana, os gramados e calçadas estariam cobertos de vegetação, com campos florescendo onde antes havia ruas. Locais icônicos, como a pista de gelo do Rockefeller Center, seriam engolidos pela natureza, transformando-se em jardins improvisados. Depois de uma década, incêndios florestais destruiriam cidades como Los Angeles. 20 anos após o desaparecimento humano, edifícios emblemáticos como a Casa Branca perderiam sua cor vibrante e cidades como Amsterdã e Londres ficariam completamente submersas. 3 décadas após nossa partida, os milhares de satélites que lançamos ao espaço começariam a cair, parecendo estrelas cadentes no céu antes de se desintegrar na atmosfera. 50 anos depois, os únicos sons que ecoariam seriam de papagaios domesticados que ainda imitariam fragmentos da fala humana. 75 anos após nossa ausência, os automóveis abandonados se tornariam nada mais do que carcaças corroídas pelo tempo. Após um século, as estruturas subterrâneas que sustentam as ruas seriam corroídas pela água, transformando estradas cobertas de vegetação em rios sinuosos, enquanto a Terra continuaria seu retorno gradual à natureza. Após um século, as estruturas subterrâneas que sustentam as ruas seriam corroídas pela água, transformando estradas cobertas de vegetação em rios sinuosos, enquanto a Terra continuaria seu retorno gradual à natureza. Como uma versão gótica de Veneza, o mundo se tornaria uma cidade fantasma submersa pela natureza. A recuperação das populações de insetos livres de pesticidas traria um renascimento na cadeia alimentar. Este efeito cascata beneficiaria animais de todos os níveis, transformando o planeta em um santuário natural nos próximos séculos. Após 300 anos sem humanos, as estruturas metálicas começariam a ruir devido à corrosão. Monumentos como a Torre Eiffel, a Estátua da Liberdade e arranha-céus cairiam, deixando apenas construções de tijolos e pedra. Ainda assim, a água e o tempo enfraqueceriam esses edifícios. Somente as grandes maravilhas do passado, como as pirâmides de Gizé, a Grande Muralha da China e o Monte Rushmore, resistiriam por milhares de anos. 100 milhões de anos no futuro, o legado humano seria reduzido a fragmentos de plástico e ao Monte Rushmore, símbolos enigmáticos para qualquer forma de vida senciente que pudesse surgir e especular sobre nossa existência. Embora frequentemente temamos ameaças criadas por nós mesmos, como armas nucleares ou inteligência artificial, raramente consideramos a força imensa de elementos naturais, como água e climas. A visão de um mundo que rapidamente se regenera após a nossa ausência pode
parecer sombria, mas também revela o poder resiliente do planeta, esse pensamento é de certa forma libertador. E aí, pessoal, o que vocês acham? Como será a Terra sem a presença humana? Um planeta retomado pela natureza, onde a vida selvagem prospera novamente e nossas construções se tornam ruínas esquecidas pelo tempo. O futuro está nas mãos de quem sobreviver, e o que nos resta é imaginar o que realmente poderia acontecer. I know time flies, you moved on, yeah, got it. But I'm still here wondering if you've been honest. Cause baby, what we had in our hearts was the rawest. I know I shouldn't call, but I can't help but falling. Cause baby, you changed me, I know by now.